Afinal, por que o universo compartilhado da DC nunca deu certo nos cinemas? É o que nós vamos descobrir neste vídeo especial aqui, lá do canal do Controle à Tela. Pessoal, esse vídeo aqui parece bem bacana, tá bom? E eu acho que é um tema muito legal da gente discutir, inclusive, né? Porque a gente tá falando bastante aqui neste canal de Superman, o universo DC recomeçando, tá? Então eu trouxe esse react aqui pra conferir com vocês e deixar as minhas opiniões, deixar os meus comentários. E claro, né, também saber o que vocês acham a respeito de tudo isso. Já lembrando que eu sou um defensor deste reboot pelo qual o universo DC está passando, e eu acho que o James Gunn vai fazer um trabalho incrível, né, a julgar pelas imagens promocionais, pelos trailers e tudo mais. Gostava da visão do Snyder como uma coisa ali que funcionava dentro da visão do Snyder, né? Eu já comentei isso aqui em outros vídeos, mas é bom ressaltar para vocês saber where I stand, né? Qual que é a minha opinião e de que lado que eu fico. Eu sou dessa opinião, tá? Eu gostaria de ter visto pelo menos os 5 filmes do Snyder que ele falou, né, que ele tinha preparado, e aí depois que a visão dele terminasse, né, o projeto dele terminasse, poderíamos ter tido, né, um reboot. Mas enfim, vocês já sabem a bagunça que aconteceu, e eu acho que essa ideia, né, de fazer realmente um recomeço foi a melhor saída, porque o universo compartilhado da DC tinha virado uma bagunça, muitos problemas de backstage, né, a galera executiva, divergências criativas, enfim, foi uma bagunça. Mas eu quero saber qual que é a pesquisa e os argumentos deste canal aqui, tá bom? Esse vídeo apareceu pra mim como uma sugestão e eu não assisti, então é 100% de react, 100% reação espontânea. Bora conferir. Só antes, um recado muito importante pra você aí. Você quer começar a investir o seu dinheiro, mas não sabe como começar? Precisa aplicar o seu dinheiro para ele render mais e assim você começar a criar patrimônio, mas não tem ideia de como fazer isso? Fica tranquilo, porque agora você pode. Com a mentoria do meu amigo Pedro Sobral, você vai aprender a como fazer tudo isso num atendimento especializado e totalmente dedicado a você. Se você não sabe como investir, quais são as melhores opções, o que fazer com o seu dinheiro, na mentoria do Pedro você aprende tudo isso. E eu falo por experiência própria, galera, porque eu não sabia por onde começar, o que fazer, como investir, no que investir, e o Pedro me guiou nesse processo, fazendo eu entender quais eram as melhores possibilidades de investimento para eu começar a criar patrimônio. Então, se você tá nessa situação, aproveite essa oportunidade, porque aqui pelo Conversa de Nerd você tem 10% de desconto. Eu vou deixar aí na descrição e também no primeiro comentário fixado o link do Instagram do Pedro. É só você chamar ele e falar que chegou pelo Conversa de Nerd ou pelo Saulo e você vai garantir 10% de desconto na mentoria. E na boa, galera, se você tá recebendo essa oportunidade agora, não deixe passar, não perca, porque a situação do Brasil não está nada favorável, então não deixe para amanhã. Comece a investir agora mesmo e aprenda como fazer isso da forma correta. O Pedro vai te ensinar e com o Conversa de Nerd você tem 10% de desconto na mentoria dele. Aproveite, o link tá aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Aprenda agora a investir, a criar patrimônio e assim fazer o seu dinheiro render de verdade. E agora que você já ouviu esse recado, bora pro nosso react de hoje. Lembro como se fizesse apenas 17 anos. O ano era 2008 e a Marvel lançava um filme para iniciar um dos projetos mais ambiciosos do cinema para a época, um universo cinematográfico. Então, mais 4 filmes são lançados, apresentando personagens e... galera, e só um adendo aqui, eu assisti o Homem de Ferro 1 no cinema, hein? Caramba, eu era só um guri, como diria minha esposa sulista. E eu lembro, galera, como que foi legal, e eu não fazia ideia, né, que... na verdade a galera não fazia ideia, né? Todo mundo, ninguém imaginava que o CM ia virar o que virou, né? Triste que tá passando por um momento bem difícil, né? Como o Deadpool disse, né? A low point, no pior momento possível, mas enfim. O maior crossover de todos os tempos é finalmente lançado, e é um enorme sucesso. E claro que as pessoas começaram a exigir o mesmo da concorrente, que possui a maior equipe de super-heróis de todos os tempos. Essa é a melhor equipe. Exatamente, né? E a mais conhecida também, né? A DC deixou os Vingadores se tornarem mais famosos do que a freaking Liga da Justiça, né? Que tem o Superman, o Batman e a Mulher Maravilha, né, que estão ali no top 5 de super-heróis mais conhecidos, né, principalmente o Superman e o Batman, né, a Mulher Maravilha também, mas ela ainda fica em terceiro, mas enfim, né. Aceito. Com isso, a DC iniciaria seu próprio universo, onde, claro, todos depositariam seu hype para finalmente ver a Liga da Justiça nas telonas, mas infelizmente deu tudo errado. Inclusive já quero deixar aqui um adendo, né, um elogio para a edição, muito boa, né, a narração também sensacional. Eu não conhecia esse canal, inclusive, né, deixa eu ver aqui, ó, como é a primeira vez assistindo, ó. Já vou deixar até meu like e se inscrever. Se você não conhece, galera, tá aqui, ó, do Controle à Tela. Vamos dar uma força aí para os caras ou para o cara, não sei, mas enfim, um salve aqui do Conversa de Nerd, beleza? Tamo junto e bora lá.
Depois de uma série de fracassos e polêmicas, hoje estamos esperando um reboot de tudo. Flash, mas o que aconteceu? Por que os filmes não foram bem diante do público? Quais os problemas nos bastidores que afetaram esse universo? Por que o DCU não deu certo? Boa pergunta aí. Prevejo que teremos tretas. Será que teremos tretas cutucadas a galera do Snyder? Porque o Snyder tem uma fanbase maluca, né? O Snyder tem uma seita para chamar de sua. Um negócio medonho, né? Vamos ver. O início. Começar o universo cinematográfico da DC deveria ser mais fácil do que o da Marvel. Por questões de direitos autorais, a Marvel simplesmente não tinha acesso a nenhum dos seus personagens principais e nem equipes. Isso dificultava o engajamento com o público, já que eles iniciariam seu universo e teriam que engajar. Isso aqui é incrível, né, pessoal? Homem-Aranha, Quarteto Fantástico e X-Men, né? Eles não tinham isso e os caras conseguiram fazer um planejamento melhor do que a DC, né? Isso aqui é inacreditável, né? E com certeza um grande mérito ao Kevin Feige, né? E a toda a equipe criativa. Já o público utilizando em sua maioria personagens da série B, mas a DC, ela tinha tudo em suas mãos. O mais famoso ali era o Hulk, né? O Hulk sempre foi muito famoso por causa da série de TV também. E talvez o Capitão América, mas agora o Homem de Ferro e Thor eram muito, né, classe B, vamos colocar assim, né? Que até inclusive uma crítica que eu faço as pessoas que falam, não, porque tem que ser um personagem classe A, cabeça de chave, né? Linhagem Geek. Diferente do Peter, vou dar nome aos bois. O pessoal da Linhagem Geek fala isso, só que eles só se tornaram classe A, só foram pra prateleira A porque eles tiveram um bom desenvolvimento e um planejamento, né? O segredo tá aí. Tem personagem que não tem como você sugar, né? Que o personagem é ruim. Mas, no geral, esse é o segredo do negócio, né? Mas, enfim. E quem melhor para começar um universo, se não o primeiro super-herói dos quadrinhos e o principal herói da DC? Assim anunciado, Superman, o Homem de Aço. Com cabeça do projeto sendo um dos protagonistas das maiores brigas envolvendo o DCU, Zack Snyder. Um diretor renomado que participou de projetos muito bem consolidados. E ele era perfeito para o que a Warner tinha e inclusive, né? Bom, vamos ver se ele vai falar aqui. mente para o seu universo. Enquanto a Marvel ia por um caminho mais leve, com um certo senso de humor, a DC iria por um caminho mais sério e sombrio para se diferenciar da sua rival. Isso já havia dado certo visto o sucesso do Batman de Nolan, mesmo se tratando de um personagem perfeito para um ambiente mais sério e sombrio. Então, o Superman, o Homem de Aço, chega, e a recepção já não é a mais esperada. E aqui acho que ele não vai falar, né? Mas o Zack Snyder foi muito bem sucedido em filmes que ele dirigiu, mas que ele não tinha 100% do controle, né? A gente percebe uma diferença gigantesca quando o Snyder tá no controle da bagaça 100%, né? Você percebe ali, ele não tem a mesma qualidade, né? O Homem de Aço teve outros roteiristas, Watchmen também, e o próprio outro exemplo ali que ele usou, acho que usou A Madrugada dos Mortos, né? Mas enfim, é só ver Rebel Moon, né? Rebel Moon, desculpa aí os Snydettes, mas vocês têm que concordar que Rebel Moon foi muito ruim. Eu tava torcendo pra esse filme ir bem, parecia uma proposta bacana. O elenco é bom, né? Principalmente a atriz principal, acho que ela manda bem. Mas, né, só ver. E até o Snyder Cut, né? O Snyder inventa uma moda ali, galera. Vocês vão me desculpar, né? Desculpa a minha sinceridade, né? Mas tem como, cara. Muita câmera lenta. Parece que ele fica se auto-homenageando, né? Mas enfim, o Homem de Aço é bom, tá? Mas não é um crédito 100% do Snyder. É só isso que eu tô querendo dizer. Eu gosto pra caramba desse filme. Na minha opinião, do DCU, o Homem de Aço é o melhor filme. O Homem de Aço acaba tendo uma média de aprovação de 50%. Não era um filme ruim, mas deixava em muitos aspectos muito a desejar. Com os principais problemas sendo atrelado ao próprio Superman. Um herói que deveria ser um símbolo de esperança, alguém que quando aparece, aquece o coração de todos em volta, mas que aqui parecia mais um personagem dividiu muito, né? Depressivo e até mesmo um pouco sem graça. Dividiu Algumas público. decisões de roteiro simplesmente são péssimas, como a morte do pai do Superman. Quiseram trazer um drama a respeito do Superman. Isso aqui é tosco, né? Isso aqui é tosco. Porque o Superman tem super velocidade, né? Ele poderia facilmente ir lá pegar o pai. Isso aí, né? Tudo bem o pai morrer. É importante isso pra história do Superman, pra lore dele. Que inclusive, né? Tem grandes chances no Superman do James Gunn ele morrer nesse filme, né? Porque o Superman ainda não perdeu ele. Mas não dessa maneira, né, galera? Isso aqui vocês falharam. É que não vou nem brigar com o Snyder, né? Porque, como eu falei, os créditos do filme não são 100% dele. Não poder utilizar seus poderes de maneira egoísta, mas fazem isso da maneira mais tosca e sem lógica possível. Com o Superman deixando seu pai morrer para um furacão porque sim, não tem sequer como defender essa cena. Ainda assim, ele tinha boas qualidades. Como vilão, o General Zod, que era sim um personagem interessante, e as lutas desse filme que são totalmente dignas de um personagem tão poderoso como o Superman. Então, a gente nunca tinha visto isso num filme de Superman, né? Nesse nível. E eu acho que eles usaram muito bem os recursos da época, né? E entenderam bem o personagem, porque as lutas de Homem de Aço são sensacionais, né? Incríveis. E o General Zod também, muito bem interpretado. Eu curto muito, esse filme é muito bom. Apesar de dividir os fãs em relação à qualidade do filme, as pessoas ainda ficariam animadas para o futuro da DC. Mas na época já existia um problema. Como a Marvel já havia estabelecido seu universo com o lançamento de mais de 6 filmes, a DC queria acelerar o processo, estabelecendo o mais rápido possível seu universo para concorrer diretamente com a Marvel. E apesar de haverem defensores, a verdade é que isso cobrou bem caro. O próximo filme já seria Batman vs Superman. Ele seguiria os moldes de ainda ser um filme sombrio, com foco na história e, consequentemente, tendo até pouca ação, pelo menos até os 2/3 do filme. E aqui a gente tem, né, eu já até comentei isso no outro vídeo, mas a gente tem um grande problema, que Batman vs Superman,
ele foi um filme que foi cortado pela Warner, né? A Warner sempre passando a tesoura, né, Warner? Porque ele fica melhor quando você vê a versão estendida, né? Tem muitos pontos da história que fazem mais sentido quando tem a versão estendida, né? E isso aqui é um fato. Você pode até não gostar, mas que fica melhor, que a versão estendida é melhor do que a versão que foi pro cinema, isso é. E esse filme agora teria inúmeros objetivos. O primeiro seria expandir o universo da DC, apresentando novos personagens, desenvolvendo a estrutura desse universo e até inicializando os futuros vilões. Junto disso, teria um segundo objetivo, apresentar o início da Liga da Justiça. E aqui eu não sei se ele vai falar, mas tem aquela cena ridícula, né, do Lex Luthor, na verdade a Mulher Maravilha abrindo ali a pastinha e o Lex Luthor tinha uma pastinha de cada herói com os logos deles, né, com os emblemas aquilo ali foi muito forçado, né, eles estavam, por favor, continuem assistindo nossos filmes porque nós estamos planejando uma Liga da Justiça, mas fizeram isso de uma maneira porca, né, porca demais. A Marvel levou tempo, planejou, apresentou. O Snyder nunca desceu das tamancas, né? Ele sempre falou que sempre teve um plano, né? Tava tudo planejado ali, uma história, né? Um arco de 5 filmes, mas não é o que parece, tá? Inclusive, no Snyder Cut ele meteu coisa ali que nem tinha na versão original, né? Como o Caçador de Marte e tudo mais, que é uma cena, nossa, muito vergonha ali no Snyder Cut. Mas enfim, né? Com a união da Trindade. O problema é que nada disso realmente ficou muito bom. A começar pelos trailers, uma das piores campanhas de marketing. Isso porque... Sério? Nossa, eu hypei pelo trailer. Caramba, inclusive, na minha opinião, né, foi bem emblemático aquele momento, né, o Do You Bleed, né, você sangra, vai sangrar. Pô, o Batman tá fazendo uma promessa aí que ia detonar com o Superman e a gente sabe que ele faz isso lá em O Cavaleiro das Trevas. Eu acho que foi da hora o marketing, sim. Vários spoilers já estavam lá, como a presença da Mulher Maravilha e a presença do vilão final do filme, o Apocalipse. Sim, bem parecido com o que a campanha do Capitão América, Admirável Mundo Novo, fez com o Hulk Vermelho. Tudo bem, estraga a surpresa, mas, pô, é um chamariz, né? Os caras estavam apostando tudo, realmente. Só que a DC fez primeiro, ponto pra ela. Mas seria só o começo, pois ainda viriam as falhas do filme em si. Primeiramente é que sim, filmes de heróis necessitam de ação. Com raríssimas exceções, e com os objetivos bem definidos, pode-se fazer um filme até que diferenciado. Mas em si, qualquer filme de herói necessariamente precisa também ser um filme de ação. Batman vs Superman começa com um filme plenamente chato. Um filme que chega a ser tedioso de tão parado. Principalmente... Tedioso de tão parado, eu sabia que em algum momento ia dar treta com a galera do Snyder, porque tem muita gente que defende com unhas e dentes, né, a visão do Snyder, dizendo que o cara era um visionário, né, e realmente, bom, eu mencionei a questão da versão estendida, na minha opinião acrescenta na história, mas é um filme que tem muitos momentos parados, né, tem realmente poucos momentos de ação, mas eu não acho chato não, eu procuro não ser tão implicante assim. Pela falta de enfrentamento entre esses dois personagens. Porra, até King Kong vs Godzilla acertou nisso, bicho. Outro ponto foi a fidelidade dos personagens. Um Batman que mata é uma coisa completamente infiel em relação ao personagem das HQs. O Superman, apesar de tentarem fazer... desculpa, mas mano, esse Batman que tá pouco se lixando, sabe? De saco cheio já. O cara é veterano ali, 20 anos em Gotham. E, toda hora tem como ele falou ali, né? Igual uma erva daninha. Pô, essa frase é boa, né? Se arranca um, sai outro. Mano, eu gostei. Eu lembro que no momento eu fiquei, caramba, velho, o Batman tá nem aí. Mas depois eu falei, que se lasque também. Mesclaram o Batman com o Justiceiro. E é o que eu falo, que eu falei no começo desse vídeo. Funciona muito bem a visão do Snyder fechadinha ali no universo dele. O Superman, apesar de tentarem fazer essa aura divina nele para o mundo, acaba sendo ofuscado por sentirmos novamente que o Superman não é aquele personagem que traz esperança e conforto. Toda vez que ele aparece, parece uma coisa mais melancólica. Olha a cara dele, né, meu? Ele fala, ninguém permanece bom. Isso aqui a versão do Snyder falhou demais, né? Falhou demais. Eu realmente não consigo... Eu acho que o próximo Superman vai ter esse lance de ser um cara mais humano, né? Um alienígena humano que é realmente esse grande paradoxo do Superman que a gente gosta tanto, né? Do que algo bom. E o pior de todos, Lex Luthor. Basicamente um Coringa com outro nome. Um personagem feito de maneira tão caótica e descaracterizada que qualquer chance que havia do personagem ter mais importância no futuro foi completamente jogada fora. E foi tão ruim que o próprio ator admitiu que sua carreira foi afetada por esse papel. Eu não sabia disso. Jesse Eisenberg revela como interpretar Lex Luthor em Batman vs Superman prejudicou sua carreira. Foi deprimente. Né? Resta saber se essa abordagem que ele deu foi uma coisa dele, né? Ele quis fazer desse jeito e o Snyder aceitou. Ou se o Snyder queria, né? Esse cara mais louco. E aí ele só mergulhou de cabeça, né? Eu não gosto. Eu acho que o plano é bacana, né? Como ele manipula toda a situação ali, é uma coisa bem Lex Luthor. Mas um Lex Luthor surtado assim eu não curto não, galera. E de novo, eu acho que o Nicholas Hoult vai fazer melhor, vai capturar melhor a essência do Lex Luthor dos quadrinhos, né? Mas enfim. Por esse papel. E pra finalizar, a própria história. A verdade é que por trás de todo aquele drama, ela era muito rasa. Eu acho que essa é a parte que você fica puto comigo. Mas é tudo muito forçado, os eventos, o ódio entre os personagens, nada daquilo realmente parece natural. O enfrentamento entre esses personagens em outras histórias é muito mais condizente do que o enfrentamento aqui. Principalmente considerando que ainda haviam bons pontos. Como o Superman não reconhecer a forma do Batman atuar como uma coisa certa. Mas ao invés de focar nisso, o Superman enfrenta o Batman porque sua mãe foi sequestrada pelo Lex Luthor. Bom, deixa eu pensar aqui no meu argumento. Eu acho que o ponto do Batman
Batman é muito bom, porque, na boa, né, o cara tá ali 20 anos, né, enfrentando vilões e não sei o quê. E aí, do nada, né, chega um alienígena, né, e traz a luta pra uma cidade, um monte de gente morre, e o cara tem poderes, né, astronômicos, né? O cara é muito poderoso. Pô, o Batman já vê ele como uma ameaça. E é legal, porque ao mesmo tempo que o Batman tem um bom ponto, ele também fica obcecado com isso. E aí, né, ele sai do ponto A e vai pro ponto B. Né? Ele começa a perceber que, na verdade, o Clark é muito humano e, em certos momentos, mais humano do que ele, que de fato é um humano, né? Humano no sentido dos valores e das coisas que ele defende. Então, eu acho que isso é legal, né? Agora, o problema realmente é no Superman, né? No Superman que não é bem desenvolvido, mas que, na minha opinião, faz muito mais sentido na versão definitiva, né? Na versão sem os cortes da Warner, né? Então, mais uma vez, a Warner é muito culpada por causa dessas mudanças que seriam essenciais, né? Pontos essenciais da história foram tirados. Fora uma das maiores brochadas de um final de uma luta. Apesar disso ser questionado. Pô, mas essa cena deles dois se enfrentando é legal. E eu nunca esqueço, né? A minha mãe assistindo esse filme depois em casa, ela nervosa e chateada, triste, porque os dois estavam se batendo, né? A minha mãe ficava, parem de se bater, cara, sensacional. Apesar disso ser questionável, pouco foi questionado pelas pessoas o maior erro aqui, que é o Batman realmente estar disposto a matar alguém. Isso sem contar posteriormente a bizarrice que fizeram com o Apocalipse. E além disso, a morte patética do Superman. Peraí, eu acho legal, acho emblemática essa morte. Acho que o Apocalipse não devia estar, né, nesse filme, porque foi informação demais. Mas eu acho legal. Eu acho que o Save Martha é pior do que o Apocalipse ali, a cena que ele mata o Superman. Porque, pô, pra matar o Superman tem que realmente ser, né, um cara ali. A maneira como ele é apresentado é ruim, sim, né? Mas enfim, né? Bom, é bem divisível, né? Muita coisa acontecendo nesse filme, putz grilo. Mas, de novo, até o Save Martha, né? Salve a Martha se justifica melhor com a versão estendida. Como levar a sério o maior personagem morrer já no segundo filme, servindo só pra prejudicar o filme da Liga? Ponto positivo, Mulher Maravilha. A personagem... mas eu acho que foi uma escolha ousada, né? Ninguém espera, né? Se tem uma promessa de Liga da Justiça que o Superman fosse morrer. Eu achei que aqui surpreendeu. Eu gosto de ser surpreendido. O design e, claro, a sua trilha sonora brilharam nesse filme. Sim. Como se não bastasse os problemas que esse universo tinha acarretado, ainda lançam Esquadrão Suicida, uma das piores notas dos críticos e também dos fãs. Ele não somava em nada para o universo, seus visuais eram horríveis para pelo menos metade dos personagens, ele tentava fugir do lado sombrio, tentando ser mais comédia, talvez inspirado em Guardiões da Galáxia, mas ele não era nem um pouco engraçado e... Não dá pra entender a ideia desse filme, né? Que loucura. Com uma história super desinteressante. Além de, no final, quererem fazer o Esquadrão se tornar uma espécie de heróis. Algo que não condiz com os personagens em questão. E o filme também tem esse problema de ser picotado, né? Não sei se é o Ayer Cut, que, como eles falam, né? A versão do David Ayer do filme é melhor, mas é bizarro. Parece que é todo mundo sujo, né? Um negócio estranho, cara. E nem na jornada de redenção e no relacionamento deles. Nada se paga, né? Nada se justifica ali. É podre, esse filme é podre. O filme foi um fracasso, com somente a Arlequina e a Amanda Waller tendo... E tipo assim, quem que teve a brilhante ideia de colocar um filme do Esquadrão Suicida quando o planejamento era, né, e inclusive no desespero e na pressa, apresentar um universo compartilhado da DC, né, que só tinha tido um Homem de Aço e o Batman vs Superman, e basicamente isso, esse filme saiu antes de Mulher Maravilha. Tipo, não tem nem lógica. Tudo bem que alavancou ali a Margot Robbie, o pessoal gostou da Arlequina, depois fizeram aquela ideia bizarra de dar um filme solo pra ela. Mas enfim, né, se pagou com o Esquadrão Suicida do James Gunn. Mas é bizarro, né, você não começa um universo compartilhado com o terceiro filme sendo o Esquadrão Suicida. Ainda mais com esses personagens completamente bizarros, né. Que loucura, né, que ideia. Quem que chegou pro Walter Amada na época e falou, olha, vamos fazer aí o terceiro filme do nosso universo compartilhado, né. Lembrando que entre o Homem de Aço e o Batman vs Superman a gente teve 3 anos, né, quando o ideal teria sido 2 anos. Cara... Nada a ver, né, velho? Nada a ver. Continuidade no universo por terem sido bem representadas. Logo em seguida, Mulher Maravilha. Esse sim conquistou os corações do público. Tirando o terceiro ato, né? Que aí o filme despenca, mas 85% do filme é sensacional. A história de origem dela realmente foi muito bem recebida. Ele ainda tinha um roteiro que pendia pra vários clichês e alguns efeitos especiais bem questionáveis. Mas sua história era sólida. Suas cenas de ação eram marcantes e bem trabalhadas. E seus personagens, em sua maioria, eram bem feitos. O filme dela fugia da ideia da DC de ser sombria. Algo que aparentemente não havia dado certo. Ela até tinha seus momentos de humor, mas era algo bem mais... Mas aí também já tem um grande problema, né? Bom, ela ficou meio low profile, mas é bem furado você pensar que o Batman sabia muito pouco dela e que a população não conhece ela, né? E de novo, né? Isso fica pior em Mulher Maravilha. Não sei se ele vai falar aqui, mas Mulher Maravilha 84, né? Putz, ela tava ali em público, né? Ela usou a rocha lá dos desejos pra desejar que todo mundo esquecesse uma coisa tipo feitiço do Doutor Estranho? Não, né? Então vocês começam a ver que o universo compartilhado já não se sustenta, né? A Marvel começou a sofrer disso pós-Vingadores, né? Porque o universo se expandiu. Mas a DC aqui não tinha nem o primeiro crossover, né? Não tinha nem o filme da Liga da Justiça e já tava passando por
diversas inconsistências, né? Claro, Mulher Maravilha 84 veio depois, mas enfim, vocês entenderam. De qualquer jeito, Mulher Maravilha é um dos grandes acertos do universo compartilhado da DC, né? Mais ainda, né, o Superman, o Homem de Aço, no caso, o primeiro filme, é o melhor, na minha opinião. Controlado, o que fazia a ambientação ser muito boa e condizente com a personagem. Realmente, esse filme era um respiro pra DC, mas não duraria muito. Toda a ambientação das Amazonas, as cenas de ação, são muito bacanas, eu gosto pra caramba. Vamos lá pra polêmica. Precisamos estabelecer duas coisas. Primeiro é que a DC ainda estudava suas estratégias para poder crescer no mercado. Seus filmes tinham resultados mistos, entre bons e muito ruins. Isso fez eles verem que ir para o lado sombrio não estava dando muito certo. E vendo a Marvel crescer cada vez mais nas suas bilheterias, com filmes cada vez mais de comédia, a DC tentaria entrar na onda para finalmente conseguir o engajamento que queriam. E aí, peraí que eu preciso fazer um comentário aqui. Na minha humilde opinião, o erro da Warner foi não ter deixado o Snyder terminar a visão dele. Né? Tipo assim, eles trouxeram um cara pra fazer os filmes dele, com a visão dele, só que no meio do caminho, né, eles quiseram, né, a expressão, trocar a roda com o carro andando. E isso não funcionou, né? O grande problema foi esse. Eu gostaria de ter visto o Snyder concluir ali o projeto dele, que era uma coisa meio Injustice, né, como o Batman vs Superman já tinha introduzido, né, o sonho do Batman e tudo mais. Só que acabaria ali, né? Mas os caras quiseram fazer um universo compartilhado expandido a partir da visão do Snyder, que, como eu já falei aqui, é uma coisa muito particular, muito fechada. E é claro que não ia dar certo, né? Segundo acontecimento permitiria essa experiência. Infelizmente, uma tragédia aconteceria na vida de Zack Snyder. Após perder sua filha, Snyder acaba se afastando da produção do filme por motivos óbvios. Apesar de grande parte do projeto do Snyder estar pronto, ainda faltava pós-produção. Assim, um dos roteiristas desse filme acabaria assumindo a direção da pós-produção, Joss Whedon, diretor dos 2 primeiros filmes dos Vingadores, que após a saída do Snyder faz algumas alterações no roteiro. E aqui, pessoal, ficou muito claro, né, o sinal de desespero da DC, da Warner, enfim, né? No caso da Warner, né? Porque nem tinha DC Studios nessa época. Que tristeza, né? O que fizeram. Putz, grilo. Cenas adicionais e faz algumas regravações. Agora, apostando numa fórmula mais Marvel. Liga da Justiça não... Várias regravações, né? Porque tem muita coisa que foi 100% dele ali. Nossa, destoou demais. Realmente um monstro de Frankenstein, né? Não é o pior filme do DCU, mas com certeza é o mais decepcionante. Não estamos falando de um herói ou uma equipe qualquer. Estamos falando da equipe de super-heróis mais importantes da história das HQs. O filme tinha um roteiro com uma premissa bem interessante, com um dos membros da elite do Darkseid invadindo a Terra para pegar as caixas maternas e iniciar a invasão do Darkseid. Essa ideia de apresentar o Darkseid como uma ameaça tão grande que, ao invés de enfrentá-lo, a emergência é impedir que ele sequer venha à Terra, é sim muito promissora, mas a execução é extremamente problemática. Muito problemática, né? E tem a questão do Lobo da Steppe, que inclusive tá no Snyder Cut. O Snyder Cut tenta corrigir ali alguns erros, mas a história principal era aquela, né? Tem muita coisa que é melhor, né? No Snyder Cut, sim, eu quero dizer que muita coisa melhor, não tudo, porque eu acho que tem coisas que o Joss Whedon acerta, me apedrejem, mas enfim. Só que, no geral, a história do filme, né? O tema do filme é o mesmo, né? E o Snyder não consegue fugir muito disso. Porém, né, a versão dele era muito melhor do Lobo da Steppe, por exemplo. O cara muito mais ameaçador, tinha muito mais cenas, né? Que mostravam que ele realmente era um vilão à altura da Liga se formar, né? E a própria aparição do Darkseid também. Isso realmente ficou muito melhor no Snyder Cut. O próprio Lobo da Steppe não parecia apresentar uma ameaça. Desde seu design até suas ações na história não demonstravam muita coisa. Mas além dele, a própria Liga tinha seus problemas. Tendo apresentado apenas Batman e Mulher Maravilha, metade da equipe precisaria ser apresentada nesse filme. Cara. Apesar de Barry ser um personagem zoeiro e descontraído, ele já é um homem maduro e formado, sendo alguém na realidade bem inteligente e que quando quer, mostra até uma imponência em relação aos seus adversários. E é o que eu falei daquela questão do desespero, né? Os caras simplesmente tacaram tudo num arquivo do Lex Luthor pra Mulher Maravilha ler em Batman vs Superman e ver ali gravações de câmera, né, sobre os personagens. Tipo, que ideia mais absurda é essa, né? É só isso que a gente sabe dos personagens. Depois no próximo filme já é apresentado rapidamente por meio de diálogos, né, ou cenas rápidas. Cara, desculpa, o Joss Whedon ainda conseguiu fazer entre aspas, um milagre ali para entregar esse filme, né, com 2 horas de duração, né, com o que já tinha sido estabelecido no universo e o que já tinha sido gravado. E ainda deixar um filme mais palatável, porque vamos combinar, né, um filme de 4 horas do Snyder não é nada palatável, não é nada comercial, né? Que situação, né? Era a receita do fracasso, da bagunça, né? Não tinha como. Isso nos quadrinhos. Aqui, Flash é um personagem bem descaracterizado. Seu humor é focado mais no fato dele ser um moleque medroso, ao invés de estar fazendo piadas e tirando sarro de seus inimigos. Provavelmente sendo o pior personagem da liga. E bem descaracterizado do seu original. Enquanto o Cyborg é um personagem completamente... E o Ezra Miller é um bom ator, né? Mas essa versão do Barry dele eu não gosto, não. ofuscado no filme. Um personagem quase sem presença. E o Ezra Miller ainda tá numa situação que ele, na vida real, né, fez muita besteira, né? Cometeu crimes.
Então, putz, que situação, né? E, nossa, isso ainda no meio da pós-produção do filme, antes do filme do Flash lançar. Que desgraceira esse universo assim. Isso sem falar da falta do Lanterna Verde. Com o fracasso do filme de 2011, Sim. a Warner não quis investir em um personagem que, em sua visão, já havia fracassado. Só que o Lanterna, seja qual for, é uma parte fundamental da origem da Liga, e deixá-lo de fora é outro grande erro. Aquaman foi o único personagem que agradou. Mesmo sendo aquele típico viking zoeiro, ao invés de ser um personagem mais sério, acaba funcionando por uma construção mais bem feita. Agora, pra atrapalhar ainda mais... E alavancou o Momoa, né? Só que é aquilo, o Pablo do Quatro Coisas sempre brinca disso, né? Eu acho que é cirúrgica a análise dele. O Aquaman do Momoa, na verdade, é o Momoa vestido de Aquaman, né? É só isso, é o Momoa sendo Momoa. E acabou, né? Mas realmente funciona, né? E de fato, né, não comentei ali, mas o Cyborg também fica muito mais apagado e no Snyder Cut ele tem um destaque. Embora eu acho que ele seja muito overpower lá e não funciona na minha opinião, né? São dois extremos, o apagado ou o overpower demais. Mas lá ele pelo menos tem mais importância, você consegue ver mais do background dele, né? Porém eu gosto mais do final que o Joss Whedon deu pra ele, né, que estabeleceu ele com o logo icônico do Cyborg nos quadrinhos, né, e apontando pro futuro, né, e o pai dele não morre. Eu gosto mais dessa versão do Joss Whedon, esse final, né, do Cyborg. Mas a história, ter que lidar com a morte do Superman também foi algo que só ajudou a prejudicar a história do filme. O filme parece tentar esconder o Superman como se fosse uma grande surpresa, mas sabemos que isso simplesmente não funciona. Não existe Liga sem Superman, o que fica a sensação frustrante de que ele poderia ter vindo antes. Então, e ainda tem esse problema, né, tem que ressuscitar o Superman e tinha que apresentar Aquaman, o Cyborg e o Flash e o vilão e o plano do vilão. Mano, que bizarro, né? E, de novo, isso aqui é a história do Snyder. O Joss Whedon mexeu em várias coisas, né? Posicionou as peças ali no tabuleiro, no final, principalmente no final. Cortou alguns caminhos, mas, no geral, 80% é a história do Snyder, né? Tanto que ele é acreditado, né? No filme de 2017. Porque é a história dele e a visão que eles tinham para os personagens, né? Então, realmente não tem como fugir e falar, não, a culpa é só do Joss Whedon, porque não é. Se não fosse o fato do filme anterior ter feito merda, matando ele. Talvez quisessem nivelar a história. Afinal, Superman é um personagem muito poderoso. Assim, eles retiram um personagem pra trazer dificuldade pro resto da equipe. E aproveitam pra, quando ele aparecer, trazer essa aura divina pro personagem. Como aquele personagem que quando aparece, todo o jogo muda. Tudo que parecia perdido, finalmente será resolvido. E aí ele resolve tudo, né? Aí você fica, por que precisa da liga, né? Inclusive tem gente que... Eu não lembro onde que eu vi, galera. Eu não vou conseguir falar diretamente. Mas tem uma análise que eu vi há uns anos atrás dizendo que o plot de Liga da Justiça é basicamente o mesmo do Homem de Aço, né? E lá o Superman resolve tudo sozinho. E é basicamente a mesma coisa aqui. A Liga não consegue enfrentar, o Superman chega e resolve a parada, né? Nada a ver, né? Nada a ver. Mas no fim, tudo que eu vejo é um personagem de extrema importância sendo desperdiçado, criando um mistério nada misterioso sobre se ele realmente irá aparecer. E por mais que eu entenda a dificuldade de lidar com um personagem tão poderoso, precisamos lembrar que lidar com o nivelamento do personagem é algo que eles teriam que fazer cedo ou tarde. E preciso falar, eu também acho que é um acerto do Joss Whedon trazer o Superman de volta com o uniforme clássico, né? Pô, a primeira vez que a Liga vai se formar, vai meter um uniforme preto, né? E, inclusive, isso aqui, né, senhor Zack Snyder, você quis levar o crédito, achou que não notaríamos, mas nós notamos, que é essa questão das alterações que ele fez, porque ele teve que colocar CGI, né? Ele ganhou alguns milhões da Warner, né? Pra colocar o filme na HBO, pra terminar e colocar o filme na HBO, e ele foi lá e colocou o traje negro, né? Porque os fãs ficavam falando disso, mas não era o plano original. Ele teve que mudar com CGI. Afinal, as cenas já estavam todas gravadas, né? E aí ele alterou pra falar, não, olha só como eu respeito os fãs, como eu queria fazer o que os fãs queriam. Vocês sabem como o Zack Snyder é, né? Ele tem um problema de ego. O cara filmou na garagem dele o Lanterna Verde, que nem era pra usar, nem tava autorizado. Mas enfim, eu acho mais legal, principalmente naquela cena final, que finalmente, né, o Superman do Henry Cavill abre a camisa e o uniforme tá por baixo, né? Eu acho zoado pra caramba ser nessa cena, na versão do Snyder, o uniforme preto, né? Eu acho que é legal o uniforme colorido, o emblema vermelho, amarelo, a roupa azul. Eu acho que essa é a graça, esse é um momento icônico que a gente nunca tinha visto do Superman. Mas o Snyder, né? Ele sempre dobra a aposta, né? Ele sempre dobra a aposta, mas enfim. Ele coexistir com o resto da Liga no futuro. Ou isso, ou teriam que o resto dos filmes sempre escantear os personagens pra fazer os filmes funcionarem. Os desenhos sempre fizeram isso. Poderiam ter se esforçado aqui. Poderiam ter consertado isso simplesmente colocando desafios melhores. Como o Lobo da Steppe poder ferir sem o Superman. Mas o tom do filme é outro erro. Agora querendo investir em um tom mais leve e cômico, mas que novamente não souberam dosar, o que faz o filme ser bem forçado. E por fim, seus efeitos especiais. Altamente criticados por... Nossa, cara, a Gal Gadot se recusou a gravar aquela cena ali, né? É bizarro você pensar, né? Na cena ali ela tá até com... até a dublê, né, que tá ali com o rosto virado. Mas que novamente não souberam dosar, o que faz o filme ser bem forçado. E por fim, seus efeitos especiais. Altamente criticados por... Preciso realmente dissertar sobre isso? O filme tinha sido a pior bilheteria do DC até o momento. Decepcionando por completo o estúdio, e desse filme nasce uma série de consequências. E mais de 600 milhões não é um resultado ruim, né? Só que eles estavam esperando, no mínimo, quase o dobro, vai?
pelo menos 1 bilhão ali ou 900 milhões, pô, era o grande filme da Liga da Justiça. Mas é aquilo, não souberam construir bem, né, o universo, então não tinha o que fazer. Uma das mais notadas seria o escanteio do Superman. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Nossa, Muito se dizia ser por questão de contrato, mas nunca foi especificado. Fato é que o maior personagem da DC não tinha mais nenhuma presença, e suas poucas aparições seriam no mínimo vergonhosas. Outro fato foi Ben Affleck decidir não fazer mais o Batman. O Morcegão deveria ganhar pelo menos um filme solo, dirigido e atuado por Ben Affleck. Mas depois dos fiascos e das brigas nos bastidores, Affleck decide que não queria mais fazer parte desse projeto e como resultado, nasce The Batman. Eu acho que foi bom isso, né, porque isso poderia ter sido catastrófico pro Ben Affleck, né, pra vida pessoal dele. Ele fala abertamente sobre isso, né, as questões de alcoolismo e tudo mais, né, e teria sido muito ruim pra ele. E a gente ganhou, né, o The Batman do Matt Reeves com o Robert Pattinson, que é sensacional, né. Outro fato foram as acusações de Ray Fisher sobre a conduta de Joss Whedon no set, trazendo acusações sobre o Whedon ser abusivo nos sets, falando inclusive que justamente seu personagem havia tido uma diminuição de tempo de tela, rendendo até mesmo uma acusação de racismo. E o Ray voltou com essa história inúmeras vezes. O Ray Fisher, não largou esse tema, né. Falou muito disso. E a gente realmente percebe com o Snyder Cut que o Cyborg foi escanteado, né? Agora, foi questão de racismo ou foi uma escolha de roteiro? É difícil você saber, porque outros atores depois também se posicionaram, né? Parece que o Joss Whedon era um cara muito... Pelo menos nesse filme foi um cara muito complicado, porque a galera não tem essa visão dele lá em Vingadores, né? Então, é difícil, né? É difícil para vocês... ter uma opinião, você precisa ouvir todos os lados, né? O que fez alguns até começarem a duvidar, mas seus colegas, como Jason Momoa e Gal Gadot, confirmaram que houveram abusos e demonstraram solidariedade ao colega. Além de o Momoa falou, né, nos tratavam de um jeito merda, a Gal Gadot falou sobre comportamento abusivo e tudo mais, né? Então aí é difícil, né? Realmente aí, mais de uma pessoa falando, você começa a ficar, né? Eita, né? Eita. Já ter um histórico de denúncias de abuso. Por fim, o próprio Zack Snyder começa a tretar. Engraçado que isso nunca aconteceu na Marvel, né? Então será que ele se comportou melhor lá? Será que o Kevin Feige tava de olho? Não sei. Snyder passa a alegar que o filme lançado em 2017 não era sua concepção original e que havia sido modificado e piorado, dizendo que sua visão era muito melhor. Por causa dessas alegações, os fãs passam a pedir que a Warner relance o filme, permitindo o Snyder realizar a sua tal obra. Famoso release do Snyder Cut. Eu fui a favor disso também, tá? E depois, na época, não tinha planos de nenhum reboot, então eu também apoiei. Admito aqui, ó. Saulinho do passado, eu falei restore the Snyderverse, porque não tinha nenhum lugar pra ir, por que não ver a conclusão daquela história? Eu queria ir, de novo eu falo, eu acho que a visão do Snyder funciona ali dentro do universo dele, né? Mas essas acusações que ele fala, não, porque o meu filme era muito melhor, realmente o Snyder Cut é melhor que a versão de 2017. Mas o escopo da história não muda muita coisa, né, senhor Snyder? Também tem Lobo da Steppe, né, também tem morte do Superman, também tem a equipe trazendo ele de volta, né? Realmente era a história, né? Não tinha muito o que fazer. Obra original. Isso gera uma grande campanha que se estendeu por muito tempo e sempre crescendo conforme Snyder ia revelando suas supostas ideias originais. E você ouviu bem. Exato. Aê, mano, toca aqui, ó. Supostas ideias originais. Olha, lembra que eu falei no começo? O Caçador de Marte? É isso, cara. Postas. Pois muitos duvidam de fato que ele tenha tido essas ideias originalmente, mas sim que ele as criou posteriormente para engajar a sua criação. Eu acho também, só pra se auto-homenagear. Porque, a cena... Mano, a cena do Caçador de Marte conversando com a Lois, né, transformado na mãe do Clark, é bizarra. Tira todo o peso dramático do diálogo das duas, que é muito bom, né? A Lois em luto por causa do Clark, do Superman, enfim. E aí quando sai, não, na verdade é o Caçador de Marte. Putz, cara, que ridículo. E também era o general lá, né? Enfim, desde o primeiro filme do Homem de Aço. Bizarro, cara, bizarro. Foi só pra colocar ali o que os fãs queriam ver. E num CGI bem fraquinho, né? Vamos combinar. Enquanto isso, outros filmes seriam produzidos, mas as coisas não iriam tão bem para DC. Nada bem. A queda. Eles ainda têm uma boa bilheteria com o lançamento de Aquaman, um filme que realmente agradou pelo desenvolvimento do personagem, mas seus próximos filmes teriam resultados bem medianos. Mano, quem imaginaria, né, que Aquaman faria $1 bilhão, né? Que loucura. E é um filme legal mesmo, né? Pra ruim. E teriam 4 motivos pra isso. Nem tudo seria culpa deles. Quero dizer, lançar Shazam no mês de Vingadores Ultimato é de cair o cu da bunda. Mas o primeiro motivo foi a própria pandemia, onde muitos lançamentos da DC ocorreram nesse período. E mesmo após a pandemia, os cinemas ainda estavam afetados. E com filmes medianos, isso ficava ainda pior. A qualidade de praticamente todos os lançamentos não eram bons. Shazam, Mulher Maravilha, Adão Negro, Aves de Rapina. As notas dos críticos não são tão importantes. Mas o público se cansava cada vez mais desses filmes medíocres que iam saindo. A maioria dos filmes acabaram ficando pastelões demais, atrapalhando os filmes, seja seus ambientes, a história ou os personagens. Isso e ficou, principalmente o Adão Negro, né? Muito genérico, né? E foram tempos complicados, né? Inclusive
para a Marvel, né? Que também tá em maus lençóis nesse momento. Tudo com a falta de conectividade do universo. Saía um filme após o outro, mas nenhum indício da volta da Liga, de Darkseid, de nenhum evento novo, nada. Novamente, algumas poucas referências que chegavam eram discretas e até desrespeitosas. Tudo isso resultava em piorar um problema que já existia desde muito tempo. Eram referências tímidas, né? Porque realmente eles não tinham nenhum plano, né? Nem tinha contrato com o Henry Cavill, mano. O freaking Superman, a gente não sabia quando ia voltar. Por isso que eu acho que agora vai funcionar melhor, né? Com o planejamento do James Gunn, já inserindo o Superman nesse universo compartilhado, com outros heróis. Ainda assim, um filme focado nele, no desenvolvimento dele, né? Mas vai funcionar agora, vai ser legal, cara. Vai ser diferente. Enfraquecimento do selo da DC. Enquanto a Marvel conseguia fazer qualquer filme seu ser um sucesso de bilheteria por ser Marvel, a DC não conseguia mais emplacar seus filmes só por ser DC. Mas a Marvel também caiu bastante, né? Thor, Amor e Trovão foi muito criticado, né? Na realidade, não seria surpresa descobrir que algumas pessoas até se afastavam ao ver que o filme era do universo da DC. Nossa, a DC ainda conseguiu alguns feitos, claro. O Esquadrão Suicida de 2021 surpreendeu positivamente. Mesmo não indo bem nas bilheterias por conta da pandemia, mas o resultado com os fãs foi surpreendente, sendo o melhor filme do DCU. E também foi muito bem no streaming, né? E se bem que Shazam de 2019 também agradou o público, né? Fez uma boa bilheteria, até rendeu um segundo filme, né? Eu gosto do Shazam. Mas, de novo, não parece o mesmo universo que a gente tava vendo, né? O Batman vs Superman, por exemplo. É totalmente desconexo. Agora sim, trazendo uma equipe de supervilões digna do que eles realmente eram. E com humor realmente muito bem trabalhado e totalmente condizente com os personagens. Desse filme surge a série do Pacificador, outro marco bem positivo pra DC. Além disso, finalmente é lançado o tão aguardado Liga da Justiça de Zack Snyder, o Snyder Cut. Batendo recordes de filme mais assistido em streaming na época, tendo uma aprovação bem positiva até, mas ainda... Na época nem tinha o HBO Max no Brasil, né? Eu tive que comprar pelo Google, mas assisti. Em parte, sim, porque o filme tem 4 horas, mas assisti. Houveram muitos que acharam o filme fraco da mesma forma. Com 4 horas de duração, o filme conserta o CGI, tira o humor pastelão e ainda dá mais desenvolvimento para os personagens. Mas no fim, mantém os mesmos problemas estruturais de roteiro, universo, mas agora com bastante câmera lenta. Aí, tá vendo? Boa, hein? Gostei desse comentário. Com bastante câmera lenta. O filme teria uns 30, 40 minutos sem aquela câmera lenta, aquela coisa exagerada, né? De novo, o filme parece uma autoexaltação do Snyder, né? Sobre o seu estilo. É bizarro. Sendo o mesmo filme, só que longo. Ainda várias promessas no final das contas não somavam muito ao filme. Um exemplo disso é a aparição do Caçador de Marte, que foi uma das grandes promessas do Snyder, mas era inútil e deixava bastante a desejar. O filme, ainda pra pagar de intelectual, lançou em escala 4:3 e ainda teve uma versão completamente preto e branco. Essa divisão de opinião ainda parecia ser uma ponta de esperança. Com o Esquadrão Suicida sendo um sucesso, eles tentam andar um pouco com o universo. Tanto que Adão Negro contou com um pós-crédito de Superman. Né? O anúncio, né? Putz, agora vai. Que tristeza, hein? Que nunca foi. Eu fico com dó do Henry Cavill, porque ele é um nerdão como nós somos, né? E ele nunca conseguiu, né, levar pra frente o Superman, achou que ia voltar e não voltou. Que seus fãs. Mas as bilheterias e as avaliações no geral falaram mais alto. Definitivamente, a imagem desse universo estava manchada. E sempre que as coisas pareciam melhorar, elas andavam pra trás novamente. Por fim, Flash deveria ser o lançamento. E ele já começa errado no seu marketing. Bem, não no seu marketing oficial, mas no marketing independente de seu ator principal, Ezra Miller, que se envolveu. E, né, além dessas tretas aí do Ezra Miller, a ideia, né, que eles tinham, que o Walter Armada queria rebutar o universo de si com Flash, trazer Batman do Michael Keaton. Mano, Supergirl substituindo o Superman, que bizarro, cara. E ainda, né, a Batgirl também. Putz, que coisa mais louca, que ideia trágica, né, pro universo de si. Ainda bem que o David Zaslav chegou e falou, chega. Precisamos de alguém que pense melhor nisso tudo. Houve uma série de crimes e confusões, o que fez o marketing oficial desse filme ser jogado no lixo. Cara. Na época, ficou até incerto o lançamento do filme por conta do marketing negativo e da incerteza em relação ao ator principal. No fim, Flash saiu e foi mais um fracasso, principalmente pelo próprio filme ser bem mal feito. A principal crítica sendo novamente CGI, que conseguiu finalmente superar a Liga da Justiça e se tornar o pior CGI. Aquela cena, né, do final ali, da batalha final, nossa... Tudo CGI muito mal feito. E já visto no DCU. Ainda houveram mais 2 filmes, como Besouro Azul e Aquaman, O Reino Perdido. Esse último, por sinal, que a atriz da Mera, Amber Heard, também foi extremamente criticada, né, por conta do seu processo com Johnny Depp. E o cancelamento dela foi tão pesado que sua participação no filme do Aquaman foi reduzida. Nossa, foi muito cortada. Ela aparece pontualmente e ela nem é importante, né, pra trama. Mas Flash havia selado o destino da DC. Inicialmente, tudo ficou uma incógnita de como seria o futuro da DC. Então, é anunciado um reboot comandado por James Gunn. E apesar dos rumores de que se manteriam os atores, todos acabaram sendo demitidos e foi anunciado um universo completamente do zero. Finalmente, acabando com o DCU. O DCU não deu certo. Talvez você ache que ele foi injustiçado ou que deveriam ter ouvido mais o Snyder, mas a realidade é que ele não foi aceito pelo público. E cada vez mais esse universo definhava sem ter para onde ir. As péssimas decisões de não saberem o tom do universo, começando super sombrio e indo pra galhofa, filmes péssimos em roteiro, direção e até nos efeitos especiais, além das inúmeras tretas nos bastidores, fizeram esse universo não ter nem mais como continuar. E Cara, foram muitos problemas, né? Nada dava certo. Era bizarro. Apesar de muitos não quererem admitir, a visão do Snyder estava errada. Ele queria um universo sombrio pra algo que não é assim. A DC tem seus momentos sombrios, claro, mas o universo em si não é sombrio. O Batman pode até ser. É um personagem da escuridão. Mas Flash, Mulher Maravilha, principalmente Superman, são personagens completamente diferentes. E aí a gente tem essa questão do contraponto, né? Enquanto esses personagens são diferentes, mais coloridos, mais animados e tudo mais, o Batman faz esse contraponto. Ele é o cara, né, soturno, né, um cara sério,
o cara que não tá pra piadas ali e tudo mais, essa é a graça, né? Porém, eu ainda defendo que seria legal ver a conclusão da visão do Snyder, mas não para um universo compartilhado com filme solo ali sendo desenvolvido, não. Porque, na minha opinião, o Snyder tinha a ideia de fazer o foco na Liga da Justiça, né? E nessa questão do Injustice e no enfrentamento do Darkseid, mas não expandir o seu universo. Por exemplo, a Mulher Maravilha nem é a direção dele e tudo mais. Ele é produtor, mas né, não é diretor, nem roteirista, nem nada do tipo. Então eu acho que funcionaria ali fechadinho. Talvez uns 3, 4 filmes. Mas, 3 não, né? Porque Homem de Aço, Batman vs Superman e Liga da Justiça. Talvez Liga da Justiça 2, pra fechar, eu acho que seria bacana. Mas só, né? Eu acho que só. Pra um universo compartilhado com filme solo de outros personagens, a visão do Snyder não funciona, definitivamente. Personagens que atuam na luz, sorriem e trazem esperança. Pô, até colorido esses personagens são. Isso em contextos que não deram certo. O DCU precisava acabar porque não tinha mais como consertar tanta cagada. Fico triste por perdermos atores tão interessantes e cativantes. Vocês não, sai. Mas não tinha mais futuro para aquele universo. Se a visão do James Gunn vai ser certeira ou não, a gente não sabe. Mas eu pelo menos torço pra que venha um universo digno pra heróis tão importantes. Eu aposto. Agora, sério, vocês veem esses personagens no Snyder Cut e acham que eles ficaram bons? Só pode ser brincadeira, porra. Não acho não. Então, ó, sensacional, hein? Do controle à tela, o canal do Mano aqui. Muito bom, hein? Muito bom mesmo, tá de parabéns, curti pra caramba. E esse aqui é o meu react, essas aqui são as minhas impressões, os meus comentários, tá bom? As minhas opiniões, o que eu acho a respeito de tudo isso. Comenta aí o que você acha, um salve aí pra galera do No Controle à Tela. E é isso aí, se chegou até aqui e não é inscrito, se inscreva para mais vídeos de reação, comentários de polêmicas, nerdices, quadrinices, nerdices quadrinescas, enfim, tudo aí de Marvel, DC, filmes e séries. Tem muito conteúdo bom aqui pra você, tá bom? Se inscreva no canal e é isso aí. Eu sou o Saulo Vieira, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.